Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os apêndices e as organelas das células procariontes, também sempre fazendo comparação com as nossas células eucariontes. Eu espero que vocês estejam em um ambiente tranquilo, com um caderno, com algum instrumento para poder prestar atenção e absorver o melhor do conteúdo. Espero também que vocês já tenham os livros de vocês. Os livros tanto em PDF quanto também do acervo da biblioteca. Então vamos lá? O objetivo da nossa aula hoje, galera, é que vocês concluam ela entendendo sobre as organelas e os apêndices de uma célula procarionte. Nós vamos aprender que existem dois tipos de célula. Que existe uma célula procarionte que a gente vai chamar de gram-positiva e outra célula que nós vamos chamar de gram-negativa. O que determina que uma célula bacteriana é gram-positiva ou gram-negativa? A gente vai conseguir diferenciar na aula de hoje. E também nós vamos conhecer os diferentes tipos de estruturas para a virulência das bactérias. Vamos discutir isso sobre o que é a virulência e como elas interferem nas bactérias. Quais são as estruturas que causam a virulência? Então, eu espero que no final da aula, no decorrer da aula, vocês consigam absorver bem esses pontos. Vamos relembrar então. Na aula passada, nós vimos sobre a história da microbiologia, como que essa ciência se desenvolveu até chegar nos dias atuais, os tipos de microscopia e etc. Nós também vimos sobre a morfologia e estrutura das nossas células bacterianas, nossas células procariontes, que elas podem ser tanto esféricas, que nós chamamos de cocos, em formato de bastões, que nós chamamos de bacilos, e também espirais, que aí recebe o nome de vibrião, espirilo, espiroqueta. E nós aprendemos a diferenciar os arranjos dela também. Hoje nós vamos focar num todo numa célula bacteriana, não na morfologia em si, mas sim do que constitui essa célula, independentemente da forma dela, da forma que ela é empregada. Então vamos lá, pessoal. Estrutura de uma célula bacteriana. O que compõe uma bactéria? Do que é feita uma bactéria? Quais são as estruturas? Tanto da parte externa como da parte interna. Bom, uma célula ela tem todo um arranjo químico e físico para poder dar a sua estrutura e a sua morfologia. Ela é dividida em vários tipos, como cápsula, parede celular, membrana plasmática, citoplasma e também os apêndices, como flagelos, cílios, pile e etc. E também o material interno, que é o material genético, e também os ribossomos. Mas como que é feita essa constituição? Como que a gente consegue entender todas essas estruturas em uma célula bacteriana para poder entender como que funcionam as doenças e como nós tratamos as doenças? Vamos para lá agora. Então, vamos começar a entender uma célula procarionte de fora para dentro, começando pelas estruturas externas à parede celular. Primeiro, glicocálice ou cálice. O que é a glicocálice ou cálice? Ela fica na superfície da célula e contém revestimento de açúcar. Ela é um polímero viscoso e gelatinoso situado à extremidade da parede celular, composto de polissacarídeo ou polipeptídeo, e algumas células têm os dois compostos em sua estrutura. E é responsável também pela virulência da nossa bactéria. Vamos por parte, então. Se nós formos desenhar aqui a estrutura de uma célula bacteriana, eu vou desenhar aqui do ladinho para vocês. Aqui seria uma célula simples. O nosso glicocálice ficaria aqui na parte externa, como se fosse uma última camada. Só que ele não é uma estrutura rígida. Aqui fala pra gente que ele é um polímero viscoso e gelatinoso composto de açúcar. Então ele é uma camada amorfa, fora extracelular da nossa célula procarionte. Quando cita pra gente que ele é responsável pela virulência da minha célula procarionte, da minha bactéria, significa que essa camada da glicocálice, ela impede a fagocitose. Qual é o mecanismo de fagocitose? Eu tenho uma célula do meu sistema imunológico que identifica uma bactéria no meu organismo como sendo um agente estranho e ele vai fagocitar, ele vai englobar essa bactéria e a organela responsável pela fagocitose, o lisossomo, vai degradar essa célula bacteriana.
me livrando assim de uma possível infecção ou das complicações de uma infecção. Quando a minha bactéria ela possui esse cálice ou esse glicocálice, simplesmente isso impede ou dificulta a fagocitose. Mas aí vocês pensam, professora, todas as células bacterianas possuem glicocálice? Não, não são todas. É um aspecto de virulência. Então, algumas bactérias possuem o glicocálice que vai proteger a parede celular dela, vai proteger da fagocitose, mas não são todas e a gente vai ver mais para frente também. Aqui nós conseguimos identificar bem onde que fica a cápsula, o nosso glicocálice. Nessa micrografia aqui de microscopia eletrônica. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vê uma célula procarionte como um todo. E toda essa estrutura aqui ao redor mais amorfa é a nossa cápsula, o nosso glicocálice. Ela aqui que vai dificultar a vida das nossas células imunológicas para poder fagocitar. Nessa outra figura aqui, nós vimos um corte transversal. Aqui, essa primeira aqui é uma foto tirada de cima. E essa aqui é como se eu tivesse pego a minha bactéria e cortado ela ao meio, na metade, e tirado uma foto da estrutura. Aí nós vemos aqui as microvilosidades da minha membrana e etc, da parede celular. E aqui eu tenho toda essa estrutura aqui cinza, que parece que foi borrachada, pintada com borracha. Ela é o meu glicocálice, uma estrutura amorfa. É assim que a gente identifica essa organela da bactéria, essa estrutura, esse apêndice. Flagelos. O que são os flagelos? Os flagelos, nós começamos a ver sobre eles na nossa disciplina de citologia no semestre passado. Nós vimos que uma célula animal, no caso, que contém flagelo, é o nosso espermatozoide, que ele consegue fazer a motilidade da minha célula, do espermatozoide, para ele poder ter a motilidade dele. Mas algumas células, como as minhas células procariontes bacterianas, elas também possuem flagelos. Quem são eles? São longos apêndices filamentosos que realizam a propulsão da bactéria. Significa que vai realizar o quê? A movimentação. Ele vai dar um impulso necessário para poder fazer a movimentação. E aí nós temos o tipo de célula que contém o flagelo, que são flageladas, e nós temos também as atríqueas, que são as células que não possuem flagelos, ou as projeções, que ajudam na propulsão, na locomoção dessa minha célula. Nós temos células que têm os flagelos distribuídos ao longo de toda a célula. É como se eu tivesse aqui embaixo uma célula e eu tivesse vários flagelos distribuídos ao redor dela. Esse tipo de célula nós vamos chamar elas de petrículos, que contém vários flagelos distribuídos ao longo da minha célula. Mas também nós temos flagelos, células no caso, que ela contém flagelos específicos em determinadas subunidades ou em determinadas localizações. Por exemplo, nós temos flagelos em uma ou ambas extremidades das células, que são os nossos flagelos polares, como esse aqui ilustrado aqui embaixo. E aí nós temos nomes também para o tipo de flagelo de organela que essa célula vai ter. Nós temos os monotríqueos, onde a minha célula vai ter um único flagelo no polo da célula, que é no caso dessa célula ilustrada aqui, só contém um flagelo. Nós temos os lopotríqueos, que nós temos um tufo de flagelo saindo do topo da célula. É como se na minha célula bacteriana eu tivesse vários flagelos saindo de um mesmo polo. E também eu tenho um anfitríqueo, onde eu tenho projeção de flagelos em ambos os polos das células. Eu vou ter a minha célula, vou desenhar aqui em cima para vocês verem. Eu vou ter a minha célula bacteriana e aí eu vou ter vários flagelos de um polo da minha célula e vários flagelos do outro polo da minha célula. Ela vai ser um anfitríqueo. Então, eu consigo diferenciar a minha célula pelas estruturas também auxiliares. Para ficar bem mais claro para vocês visualizarem, olha só essa célula aqui, com vários flagelos ao redor de sua estrutura central. É um petríqueo. Aqui tem a legenda aqui embaixo. Uma célula que eu tenho um flagelo saindo de um polo é um flagelo polar. Uma célula que eu tenho um tufo de flagelo saindo de um polo é um lopotríqueo e polar. Por quê? Porque só tem de um polo da minha célula e um tufo de flagelos. E uma célula que eu tenho vários flagelos saindo de ambos os polos vai ser um anfitríqueo e polar, como diz aqui na legenda.
O livro de vocês tem essas fotos que vocês vão conseguir identificar. São fotos que foram tiradas de uma forma bem interessante, que a gente consegue compreender bem como que funciona a denominação do flagelo na minha célula bacteriana. Como um apêndice, é interessante nós sabermos do que é constituído um flagelo. Qual é a estrutura que constitui ele? Bom, o flagelo ele é constituído por 3 porções básicas. Vamos ver elas. Nós temos a parte que é o filamento, que ela é uma parte longa de região mais externa constante e contém a proteína globular flagelina. Essa parte do filamento ela vai conter essa proteína flagelina e é uma região longa e constante do meu flagelo. Nós vamos ter o gancho, que é o local em que o filamento está aderido, constituído por proteína, que é uma proteína diferente da flagelina. Então, eu vou desenhar aqui embaixo para vocês prestarem atenção. Então, vamos desenhar aqui um filamento. E desse filamento, nós vamos desenhar aqui em cima uma estrutura que eu vou chamar de gancho. E aí, eu tenho o corpo basal, que vai ancorar o flagelo, a parede da célula e também a membrana celular, que eu vou ilustrar aqui de azul, o corpo basal. Vou deixar ele aqui de azul. E aí a minha célula bacteriana, eu vou desenhar ela de preto, aqui. Então, o meu flagelo ele é constituído de filamento, de gancho e de corpo basal. O corpo basal vai ancorar todo o flagelo na membrana ou na parede celular da minha bactéria. O gancho ele vai fazer essa estrutura, essa intermediação entre o filamento, e o filamento é a parte contínua alongada que vai dar toda a propulsão necessária para o meu flagelo se movimentar. E aqui para ficar bem claro para vocês, galera, eu tenho aqui a minha célula gram-negativa, que tem uma parede celular diferente da minha célula gram-positiva, e aqui eu tenho o filamento, que ele é alongado saindo da minha célula. Eu tenho aqui o gancho, que vai fazer a acoplagem desse filamento, e eu tenho aqui a parede celular da minha bactéria, que vai fazer, é onde vai ser fixado toda a estrutura do meu flagelo. E essa estrutura aqui, que fica após o gancho e fixada na parede celular, é o meu corpo basal. Então, o meu flagelo é constituído por essas 3 partes, tanto na minha célula gram-negativa, quanto na minha célula gram-positiva. O que muda? A estrutura da parede celular, que nós vamos ver mais para frente. Então, nós temos o quê? Sobre flagelos. Nós temos uma célula que ela é flagelada. A depender da localização e da quantidade de flagelos, aí nós temos várias denominações para utilizar. E nosso flagelo, a principal função dele vai ser sempre a motilidade. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, o que faz um flagelo ter motilidade? O que impulsiona ele da ideia, poxa, eu preciso me movimentar? O que será que faz isso? Bom, tem o estímulo que nós chamamos de taxia, que é o movimento. A taxia, esse movimento que o flagelo vai fazer dentro de seu meio ambiente, ele tem 2 tipos de estímulo. Ele vai ter um estímulo químico e um estímulo por luz. O estímulo químico, nós vamos chamar ele de quimiotaxia. Aí nós entendemos o nome, nós dividimos químio, vem de química, e taxia de movimento. Então, eu tenho mediações químicas, elementos químicos que vão induzir a minha célula a se movimentar, o meu flagelo a receber o movimento. E o meu estímulo por luz eu vou chamar de fototaxia. Foto vem de luz, taxia de movimento. Então, a minha célula vai receber estímulo de luz para poder se movimentar no ambiente que ela vive, seja dentro do corpo ou em um ambiente alternativo. E temos filamentos axiais. O que são os filamentos axiais? É uma estrutura de motilidade, mas exclusiva das espiroquetas, ou seja, eu não vou ter filamentos axiais nos meus cocos e nem nos meus bacilos, somente das minhas espiroquetas. Eles são o quê? Eles são feixes de fibrilas que se originam na extremidade da célula, sob uma bainha externa, e fazem uma espiral em torno da célula.
A imagem aqui, ela ilustra bem. Eu tenho a minha espiroqueta aqui, da minha célula. E essa estrutura, o filamento axial, ele vai como uma bainha na direção da minha célula. É como se ele se contorcesse para dentro da minha célula, fazendo com que a minha espiroqueta ela tenha motilidade. Essa ilustração aqui embaixo, ela é bem mais clara. Nós temos aqui a parede celular da minha espiroqueta, nós temos uma bainha externa bem fininha, que nós conseguimos enxergar de um tom mais rosado, e o filamento axial, que é essa estrutura mais alaranjada, que vai envolvendo toda a minha célula. E esse envolvimento é o que vai dar motilidade para a minha espiroqueta. Lembrando que, fica a dica para vocês, pessoal, é um apêndice próprio somente das minhas espiroquetas, ok? Outra estrutura que nós temos também, pessoal, são as minhas fímbrias e a minha pile, que são apêndices semelhantes a pelos, mais curtos, retos e finos que os flagelos, e é constituído por uma proteína chamada pilina, que é distribuída de forma helicoidal em torno de um eixo central. Para a gente entender melhor, é como se a minha célula bacteriana, que eu vou deixar ela aqui, ela fosse cheio de pelinhos ao redor dela. E esses pelinhos, eles são menores que os flagelos. Aí são as minhas fímbrias e as minhas piles. Mas como a gente consegue diferenciar uma estrutura da outra? As minhas fímbrias, vamos falar primeiro delas, elas podem ocorrer nos polos das células e têm capacidade de aderência e auxiliam na adesão da bactéria às superfícies epiteliais do corpo. É como se fosse um velcro, sabe? Velcro de roupa, de detalhes de arranjo de criança, que você coloca o velcro em uma superfície e ele fixa. Pois então, as minhas fímbrias, elas têm essa função, elas vão aderir. Então, é mais fácil também para as minhas bactérias se aderirem às minhas células epiteliais, conseguirem se fixar. É como se fosse o velcro, elas grudam na minha célula, na minha parede da minha célula humana, da minha célula eucarionte, a célula epitelial. Elas vão grudar pelas fímbrias e vão se fixar. Elas vão auxiliar nesse tipo de adesão nas células do meu corpo. E isso são as minhas fímbrias, que eu estou riscando aqui de verde. Lembrando que as fímbrias, elas têm várias ao redor da minha célula. Não são poucas unidades, mas sim em grande quantidade. Já a minha pile, que eu vou deixar ela aqui de azulzinho, eles são estruturas mais longas que as fímbrias e só apenas um ou dois na minha célula. Ele vai auxiliar tanto na motilidade, como também transferência de DNA. Ou seja, as minhas bactérias vão ter a capacidade de transferir material genético para outra bactéria através da minha pile. A pile também vai ser responsável por facilitar a transferência de DNA e também fazer a conjugação sexual, que é onde eu tenho troca de material genético de uma bactéria para outra. E isso é interessante, pessoal, essa transferência de material genético pela pile, que isso faz com que uma bactéria acabe adquirindo uma estrutura diferente. Porque pense só, se eu tenho uma célula bacteriana que tem uma estrutura específica, vamos dar um exemplo. A minha estrutura é causar um tipo de desconforto, algum sintoma. Uma infecção de garganta branda. Vamos dar esse exemplo. Não é um exemplo tão bom, mas é o que a gente vai utilizar. Uma infecção de garganta branda. Essa minha bactéria tem essa capacidade. Aí ela pega o material genético dela e transfere para outra bactéria. Essa outra bactéria só tinha o potencial de causar irritação na região oral, na minha garganta. Só uma irritação. A partir do momento que a minha bactéria que causa uma infecção de garganta mais branda transfere um material genético, aquela minha célula que só causava uma irritação, ela começa a causar irritação e uma infecção de garganta mais profunda, porque ela recebeu material genético de outra bactéria. E também, pessoal, essa transferência de material genético, ela também ajuda ao quê? Resistência a antibiótico. Por isso que eu tenho bactérias que elas eram tratadas muito facilmente com antibiótico específico
e depois de um tempo você só consegue tratar ela com outro antibiótico. Aquele antibiótico antigo não consegue, que são os mecanismos de resistência antibacterianos, que nós vamos tratar mais para frente também. Então aqui, pessoal, eu consigo fazer a diferença das minhas fímbrias e das minhas pílis. Nessa foto aqui que tem no livro de vocês, essa fotografia retirada da microscopia, a gente tem aqui a membrana da minha bactéria e toda essa estrutura aqui ao redor são as minhas fímbrias, que tem a principal função de adesão no ambiente que ela vai estar. Nesse outro desenho aqui, a gente consegue diferenciar as fímbrias do meu flagelo e da minha pile. Lembrando sempre, as fímbrias são bem menores, lembram pelos. O flagelo, a principal função vai ser a motilidade da minha bactéria. E a minha pile vai ser, além de ajudar na motilidade, ela tem menor quantidade na minha bactéria, uma ou duas. E também ela faz transferência de material genético de uma bactéria para outra. Nessa ilustração aqui, pessoal, eu consigo ver a função da minha pile. Eu tenho aqui dois tipos de célula. Eu tenho uma célula doadora de material genético. Esse material genético a gente vai entender ele por esse plasmídio, que ele é como se fosse uma circunferência de DNA. E a minha célula que só tem o cromossomo bacteriano sem plasmídio. A minha célula doadora, ela vai doar esse plasmídio ou parte dele para a minha célula receptora. Por meio da pile. A pile vai ser o canal necessário para fazer a transferência de material genético. E aí eu tenho uma célula que tem um material genético por plasmídio, vai transferir parte desse material genético para essa bactéria receptora. E a minha bactéria receptora, que só tinha antes somente os cromossomos bacterianos, o DNA bacteriano dela, adquiriu outro tipo de material genético. E aí, pessoal, eu tenho as facetas dos micro-organismos. Eu vou ter bactérias que vão adquirir certas especificidades, como a gente já falou. Resistência a antibióticos. Eu vou ter bactérias que acabam desenvolvendo ou mutando para sintomas mais graves de determinada infecção e etc. Então, a minha pilha, a função dela principal vai ser essa, de ancoragem para transferência de material genético, que fique bem claro, ok, pessoal? Então, eu tenho aqui a minha parede celular. A gente já falou de algumas estruturas externas, vamos continuar falando da minha parede celular. O que a gente entende de parede, pessoal? Parede é uma estrutura que circunda um determinado ambiente. Se eu tenho um quarto, se vocês estão aí em algum quarto, alguma sala dentro de uma casa, vocês têm o quê? Uma parede que separa o meio intracelular do meio extracelular. Essa parede tem essa função. Nas minhas bactérias, nas minhas células, ela vai ter exatamente essa função também. Mas como que é constituído? Antes de mais nada, nós chegamos num ponto da nossa aula que nós vamos tratar dois tipos de bactérias com paredes celulares diferentes. Eu vou ter uma bactéria que eu vou chamar ela de gram-positiva e uma bactéria que eu vou chamá-la de gram-negativa. Elas têm constituições químicas totalmente diferentes de uma da outra. Porém, eu tenho algumas estruturas que são iguais a ambas paredes celulares. Quais são essas? Eu vou ter uma estrutura de peptidoglicano, que ali é igual para as duas paredes celulares. Mas do que é feito? Qual é a composição? Bom, de uma forma bem resumida, parede celular é uma estrutura complexa semirrígida responsável pela forma da célula bacteriana. Então, se eu tenho um coco, que é mais redondo, um bacilo, que é um bastão, um vibrião, uma espiroqueta, um espirilo, toda essa forma da minha bactéria vai ser dada pela minha parede celular. Só que a função principal é impedir a ruptura da célula quando há desregulação da pressão osmótica. A gente sabe que existe uma pressão dentro da minha bactéria, que eu tenho fluido dentro da minha bactéria, ela é uma célula com citoplasma, e eu tenho também o meio em que ela habita, também tem uma pressão, é o meio fluido. Se eu tenho uma desregulação dessa pressão, a minha bactéria vai fazer o quê? Ela vai explodir, ela vai lisar, ela vai ser destruída. Então, o que é que mantém a regulação dessa pressão, mesmo quando há desregulação da pressão osmótica? A parede celular. Por quê? Porque uma parede serve para proteger o meio intracelular de um meio extracelular.
Então vamos ver mais a respeito dela. Como a gente já combinou, como nós já conversamos antes, nós temos dois tipos de bactérias, uma com uma parede celular gram-positiva e uma parede celular gram-negativa. Porém, existem características que são iguais a ambas. Uma dessas características é a minha camada de peptidoglicano, que é composta por disacarídeos repetitivamente ligados a polipeptídeos para formar uma rede que circunda uma célula. O que isso significa? Isso significa que eu tenho uma rede, vou desenhar aqui em cima, de peptidoglicano, que é composto de polissacarídeos. De sacarídeos, no caso, que vai ser esse emaranhado aqui. A porção de disacarídea, ela é identificada por dois elementos químicos. N-acetilglicosamina, que vai ser o meu NAG, NAG, e o meu ácido N-acetilmurâmico, que eu vou identificar por NAM. E todos eles vão ter em comum a glicose, já que eu vou falar de açúcar. Essa é a minha estrutura do meu peptidoglicano. A N-acetilglicosamina, ela é essa estrutura aqui, dessa primeira ilustração. O meu N-acetilmurâmico, ele vai ser essa estrutura. O que difere são essas pontes aqui, que vai dar a diferença da estrutura. Porém, ela é composta por esses dois açúcares. A minha parede celular é uma composição única para todos os tipos de bactérias, gram-positivos e gram-negativos. Falando um pouco das minhas bactérias gram-positivas, a parede celular dela consiste em muitas camadas de peptidoglicano formando uma estrutura rígida e espessa. Então não é uma camada simples, é uma camada grossa. Eu tenho várias camadas daquele peptidoglicano que a gente comentou anteriormente. Ela contém também um espaço periplasmático, que vai ser a minha parede celular aqui em cima, a minha membrana celular aqui embaixo, e esse espaço aqui que eu vou pintar de azul é o meu espaço periplasmático. A minha bactéria gram-positiva possui esse espaço. Ela também contém ácido lipoteicoico, que vai ser uma camada granular, e também tem os ácidos teicoicos, que englobam o ácido lipoteicoico, que vai atravessar a camada de peptidoglicano e se ligar à membrana celular, que eu vou ilustrar aqui de roxo. Ultrapassa a camada de peptidoglicano aqui em cima e se liga à membrana celular. E eu também tenho o ácido teicoico de parede, que ele vai ficar somente fixado na minha camada de peptidoglicano, que eu estou ilustrando aqui de amarelo. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem aí, mas deixa eu mudar de cor. Deixa eu colocar aqui um verde. Aqui, ácido teicoico de parede. Qual é a função desses ácidos? Os ácidos teicoicos podem ligar ou regular a movimentação de cátions, assumir o papel de crescimento celular e fornecer grande parte da especificidade antigênica das minhas bactérias gram-positivas. Então, essa é a função. Ah, professora, mas as minhas bactérias gram-negativas têm a mesma coisa? Calma, que nós vamos comentar sobre ela mais para frente. Ilustrando bem a minha bactéria gram-positiva. A minha bactéria gram-positiva tem a membrana plasmática e toda essa estrutura aqui oval, que a gente vê aqui um emaranhado, vai ser a minha camada de proteoglicanos, de peptidoglicano. Que uma cor eu vou identificar pelo NAD e a outra pelo NAG. Beleza. O que nós temos aqui na minha camada de peptidoglicano? Primeiro, a gente já repara que ela é bem grossa, ela é bem espessa. Tem muita camada de peptidoglicano. E aí eu tenho essa estrutura que eu venho aqui da minha parede celular, da minha camada, e vai até a minha membrana. Essa aqui, ilustrado, que eu vou pintar de verde para ficar melhor para a gente identificar, eu acho, vai ser o meu ácido lipoteicoico, que ele vai desde a minha camada de peptidoglicano, atravessando o espaço periplasmático e vindo ancorar aqui na minha membrana plasmática. Esses outros menorzinhos aqui, eu preciso de uma cor legal, gente. Amarelo. Pronto, amarelo. Esses menorzinhos aqui, que fica somente no meu espaço do peptidoglicano, vai ser o meu ácido teicoico. O meu ácido teicoico. E essa parte azul aqui é o meu espaço periplasmático. Essa é a minha parede celular de uma bactéria gram-positiva. E as minhas bactérias gram-negativas, professoras? Bom, totalmente diferente. Embora elas possuam também camadas de peptidoglicano, é pouca, é discreta.
é delgada, não é uma camada em grande quantidade. Se a gente for fazer uma comparação entre porcentagens, a gente pode dizer que as minhas bactérias gram-positivas possuem 75 a 80% de peptidoglicano na parede celular. Já as minhas bactérias gram-negativas, ela possuem no máximo 7, 5% de peptidoglicano. Então é uma coisa muito discreta. A minha bactéria gram-negativa, ela possui também um periplasma, que é a minha região periplasmática, que contém um fluido gelatinoso. Já difere aí também. Não contém os ácidos teicoicos e possui uma membrana externa. Essa membrana externa ela vai estar circuncidada ou com inserção de lipossacarídeos, que eu vou identificar como sendo os LPS, e também lipoproteínas e fosfolipídios, que vai dar característica própria para a minha parede celular da minha bactéria gram-negativa. O que mais, professora? O que mais possui a minha bactéria gram-negativa? Eu vou ter estruturas de porinas, que são canais feitos de proteínas da minha membrana externa. Vou desenhar aqui no cantinho para vocês, pessoal. Eu tenho aqui uma membrana externa, uma camada de peptidoglicano que eu vou ficar aqui de vermelho, o meu espaço, a minha membrana, desculpa, pessoal, e a minha membrana plasmática que eu vou pintar aqui de amarelo. Essa parte que eu vou pintar aqui de azul é o meu espaço periplasmático. Aqui na minha camada verde, na minha membrana externa, eu vou ter os meus lipossacarídeos. E os meus lipossacarídeos eles vão ser divididos em 3 tipos de componentes. Eu vou ter o meu lipídio A, que ele vai ser responsável por gerar uma endotoxina quando a minha bactéria morrer. Quando a minha bactéria gram-negativa ela morre, ela vai liberar esse lipídio A. Esse lipídio A ele vai ser usado como uma endotoxina, ou seja, ele é responsável por sintomas associados à infecção bacteriana gram-negativa. Aí vocês se perguntam, professora, mas tem como saber pelos sintomas se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa? Tem sim, pessoal. Por isso que a gente tem que identificar que tipo de parede celular minha bactéria ela possui. Outro componente importante do lipossacarídeo, da minha membrana externa da parede celular da minha bactéria gram-negativa, vai ser o quê? O cerne polissacarídeo, que vai ter o papel mais estrutural, de fornecer estabilidade para essa membrana. Mas aí vocês se perguntam, professora, a parede celular gram-negativa não contém estabilidade? Pessoal, ela é formada por uma membrana externa. Lembra quando a gente estudou em citologia do que é uma membrana? É chamado também de mosaico fluido. Então, é uma estrutura fluida. Então, eu preciso que ela contenha uma rigidez para dar a morfologia da minha bactéria. Então, meu cerne de polissacarídeo ele vai fornecer a estabilidade que minha bactéria precisa. Ok? E eu também tenho o meu lipossacarídeo O, que vai ser também função de antígeno e responsável por identificar famílias de bactérias gram-negativas. Quer ver um exemplo? A gente tem uma bactéria alimentar, que é a minha Escherichia coli, ou Escherichia coli. Algumas pessoas pronunciam de maneira diferente. A minha Escherichia coli, ela é uma bactéria de infecção alimentar. Ela me causa problemas intestinais, infecções intestinais. Só que eu tenho vários tipos de Escherichia coli, alguns gêneros dessa minha família. E aí eu consigo identificar elas pelo meu polissacarídeo O, que vai estar aderido à minha membrana externa da minha bactéria. E aqui a gente consegue identificar bem, pessoal. Eu tenho aqui o meu espaço periplasmático, que contém um líquido fluido gelatinoso. Eu vou ter aqui a minha membrana externa, que é essa parte aqui. A minha membrana plasmática e uma fina camada de peptidoglicano, pessoal, circundando a minha célula. As minhas estruturas proteicas, que são as porinas, e os meus lipossacarídeos aqui na parte superior da minha membrana externa. Lembrando que os lipossacarídeos, eles contêm 3 compostos, não vamos esquecer. Eu vou ter o meu... Quase que deu branco. Eu vou ter o meu lipossacarídeo O, eu vou ter o meu lipídio A e a minha série de polissacarídeo, para poder fazer a identificação da minha bactéria gram-negativa. E essa ilustração aqui que tem no livro de vocês, ela é bem clara pra gente. Primeiro, ela mostra do que é feito uma molécula de peptidoglicano, os 2 tipos de disacarídeos, o NAGE
e o NAN, que vai formar uma rede de peptidoglicano, formando a minha camada de sacarídeos. A minha bactéria gram-positiva, que eu vou ilustrar aqui com um sinalzinho de mais. Bem lindo, né, gente? Que a professora é boa com desenho. A minha bactéria gram-positiva, ela vai ter uma camada espessa desse polissacarídeo. Desse peptidoglicano, contendo esses disacarídeos. É bem grande. E aí eu vou ter os meus ácidos teicoicos, meu espaço de periplasmático e etc. Já a minha bactéria gram-negativa, aqui embaixo, eu tenho uma camada discreta de peptidoglicano. E aí eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna. É assim que eu consigo diferenciar. Então, para ninguém falar, ai, professora, não tem diferença de uma bactéria gram-positiva, de uma bactéria gram-negativa, não tem como fazer essa diferença. Tem sim, pessoal. Como que a gente consegue fazer essa diferença? Bom, nós conseguimos fazer essa diferença com coloração. Eu pinto as minhas bactérias para identificar quem é gram-positiva e quem é gram-negativa. No livro de vocês, antes de nós continuarmos para identificar as bactérias gram-positivas e negativas, na página 84, tem essa tabela que vai dar a diferença de uma bactéria gram-negativa e de uma bactéria gram-positiva. Opa, gram-positiva e uma bactéria gram-negativa. Peptidoglicano, ácidos teicoicos, espaço periplasmático, estrutura flagelar, toxinas produzidas, sensibilidades a detergentes aniônicos e etc. Então, ele vai conseguir diferenciar para vocês uma estrutura gram-positiva de uma estrutura gram-negativa. Depois vocês vão lá fazer a leitura, que vocês vão achar muito interessante interpretar essa tabela. Professora, é impossível diferenciar uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa. Pessoal, chegou agora o momento de nós descobrirmos como que isso acontece. Acontece pelo método que a gente chama de coloração de gram. Se é gram positivo ou gram negativo, a coloração é de gram. Tem lógica, né? Então vamos lá. O que é isso, gente, a coloração de gram? Eu tenho a minha bactéria, a minha colônia de bactérias, uma infecção intestinal. Vamos descobrir, fazer que tipo de bactéria. Eu pego as fezes do paciente que está com infecção intestinal e vou fazer uma cultura dessas fezes, uma coprocultura dessas fezes, para poder isolar a bactéria. Quando eu isolo essa bactéria, que nós vamos falar disso mais para frente, aí eu consigo deixar aquelas colônias crescerem. Eu pego uma colônia e faço esfregaço na minha lâmina. Quando eu faço esfregaço na minha lâmina, eu faço uma fixação. Eu fixo com fogo. Passo ali no fogo para fixar minha bactéria. Fixei minha bactéria, eu vou adicionar um corante que eu chamo de cristal violeta. Ele é roxo, como se fosse um anil. Ele é bem roxo, ele é bem escuro. Como se fosse, para as meninas que conhecem, uma violeta gerciana. Literalmente para matizar cabelo. Sabe, gente, que estraga o cabelo todo? Então, a coloração é bem escura. É um cristal violeta. Vou deixar agindo por alguns segundos na minha lâmina e depois eu vou adicionar Lugol, um segundo corante. Um corante mais amarronzado, por aí. Esse corante eu vou deixar agir por alguns segundos e depois eu vou descorar a minha lâmina. Eu vou adicionar um álcool e esse álcool vai descorar. Lembra da quantidade de peptidoglicano na minha bactéria gram-positiva? É muito. E na minha bactéria gram-negativa? É pouco. Então, a partir do momento que eu descoro, se a minha bactéria for gram-positiva, o meu corante ele vai ficar fixado. Ele não vai sair mesmo eu descorando a minha bactéria. A minha colônia, no caso. Se a minha bactéria for gram-negativa, que tem uma camada fina, discreta de peptidoglicano, aí ela consegue descorar e a coloração não vai pegar. Após a descoloração, claro, gente, que não é só pelo tamanho da camada de peptidoglicano, mas também as reações químicas que esses corantes fazem com essa camada. Depois que ocorre a descoloração, aí eu vou adicionar outro tipo de corante, que vai ser o meu contracorante, que é de safrina, ele tem a cor rosa. Como a minha bactéria gram-positiva já corou lá em cima, então esse corante não faz diferença para ela. Ela vai continuar com a coloração violeta. Já a minha bactéria gram-negativa, que ela foi descorada, ela vai fixar esse contracorante na parede celular. E aí eu vou levar a minha lâmina para lavar em água corrente e vou deixar secar.
Após a minha lâmina secar, eu vou levá-lo ao microscópio e vou fazer a visualização. Se a minha lâmina tiver estruturas rosas, eu vou identificar como uma bactéria gram-negativa. Se conter estruturas roxas, eu vou identificar que é uma bactéria gram-positiva. E assim eu consigo diferenciar o que é uma bactéria gram-positiva e o que é uma bactéria gram-negativa. Tem como a gente saber, pessoal. E é bem legal esse processo. Mas eu também tenho estruturas, eu tenho bactérias que têm paredes celulares atípicas, que não se constituem por peptidoglicano. E eu também tenho paredes celulares que são ácido resistentes. O que isso significa, pessoal? Que são alguns tipos de bactérias que a coloração de gram não funciona. Eu preciso de uma coloração à base de ácido para identificar. Um gênero dessa bactéria é o Mycobacterium e também a Nocardia, que não penetra a coloração de gram. Vamos ver um exemplo? Olha o que eu trouxe para vocês, pessoal. Mycobacterium tuberculosis. Isso lembra alguma coisa? Tuberculose. É um agente etiológico que causa a tuberculose. A coloração dele aqui, ó, é vermelho. Aqui tá meio rosado, mas é vermelho que fica. Essa parte azul aqui são as células. Porque eu faço a coleta, qual é o material genético que eu utilizo para poder identificar a minha bactéria, a minha tuberculose, que o paciente tem tuberculose? É o escarro. É o escarro do paciente. Então, ele é recheado de muco e de célula. Eu vou levar esse escarro para o laboratório. Ao invés de fazer a coloração de gram, que a gente viu, nós vamos fazer o quê? Outro tipo de coloração. Uma coloração que eu chamo de Ziehl-Neelsen, que é a base de ácido. Que ela vai corar a minha bactéria se for positivo de vermelho. Eu ia falar laranja, ó, de vermelho. E aí eu levo para o microscópio. Se tiver estruturas vermelhas, nem que seja só uma estrutura, aí eu dou positivo para o Mycobacterium tuberculose. Toda a família do meu gênero Mycobacterium eu vou corar desse tipo para poder identificar, viu, pessoal? Por que é importante a gente saber disso? Porque não existe só um tipo de parede celular ou só um tipo de método de identificação. Mas aí vocês devem se perguntar: ué, professora, mas então eu posso fazer os dois tipos de coloração? Infecção de garganta, eu faço uma Ziehl-Neelsen. Infecção de urina, vou fazer uma coloração de gram. Infecção suspeita de tuberculose, uma Ziehl-Neelsen, também uma coloração de gram. Tem porquê, professora? Não, pessoal, não tem porquê. Porque aonde a gente está com a suspeita, quando o médico, vocês também como futuros enfermeiros, quando vocês têm uma suspeita de determinada patologia, vocês já têm que saber, ou pelo menos ter a ideia de que tipo de exame vocês vão fazer a solicitação. Por isso que a gente tem que entender a raiz do problema para saber como fazer a pesquisa, a investigação e também resolver ele. Se eu fizer todos os testes para um tipo de infecção no local, a infecção de garganta, vou fazer todos os testes que é possível, aí eu vou desperdiçar reagente. Se já tem na literatura os tipos de testes específicos para determinada região, eu só tenho que fazer o quê? Seguir essas orientações. Conforme a classe científica vão descobrindo outros tipos de testes, a gente vai aderindo também à nossa rotina. Mas que fique bem claro, eu tenho um teste específico para cada tipo de infecção. A suspeita vai me guiar para que tipo de exame eu vou solicitar para o meu paciente, beleza? Esse diagrama ele é bem legal para a gente poder identificar, entender como que funciona essa estrutura. Eu tenho uma bactéria, beleza. Aí eu tenho bactérias que são bactérias sem parede celular, que são os micoplasmas e os ureplasmas. E se minha bactéria tiver parede celular, aí eu vou ter uma parede celular típica, que é comum, a maioria das bactérias, que vão ser gram-positivas e gram-negativas, que é a maioria das minhas bactérias de importância médica. Se for uma parede celular atípica, como uma parede celular A, que faz reação com ácidos, aí eu vou ter micobactérias, espiralados, clamídias e outros tipos de micro-organismos também relacionados a esse tipo de parede celular. Então, o que eu quero que vocês entendam, pessoal? Eu tenho diversos tipos de paredes celulares para diversos tipos de bactérias. Só que os de importância médica, de importância clínica que a gente trabalha mais,
são as minhas gram-positivas, roxinhas, e as minhas gram-negativas, que são as minhas bactérias arroseadas. Passando de parede celular, vamos para a minha membrana plasmática. O que constitui a minha membrana plasmática? Bom, é uma estrutura fina situada no interior da parede celular, revestindo o citoplasma da célula. Então, eu tenho aqui, eu vou desenhar de verde aqui, pessoal. Eu tenho aqui o meu citoplasma, vou pintar ele de verde. Ah, olha que lindo, eu tô pintando de verde. Horrível o desenho da prof, mas a prof nunca prometeu desenhos bonitos, então tá tudo certo. O meu citoplasma verde, eu vou rodear com uma camada vermelha. Essa camada vermelha aqui vai ser a minha membrana plasmática. Vou fazer aqui uma camadinha dela. Depois da minha membrana plasmática, eu vou fazer de azul a minha parede celular, que fica após a membrana plasmática. E de roxo, eu vou fazer a minha glicocálice. Essa é a minha bactéria, desenhada pela prof aqui agora, mas a gente vai ver ilustrações melhores. Bom, então ela faz o quê? Ela protege, ela separa o meio intra para o meio extracelular também, assim como a minha parede celular. Só que qual é a estrutura química da minha membrana plasmática? Bom, contém a bicamada lipídica, que a gente já conhece, tem proteínas periféricas, proteínas integrais, proteínas de transmembrana, proteínas e carboidratos, que são as minhas glicoproteínas, e lipídios e carboidratos, que são os meus glicolipídios. Basicamente, é uma estrutura semelhante à membrana celular da minha célula eucarionte. Porém, tem algumas particularidades também. Uma das particularidades que a gente tem numa membrana plasmática de uma célula procarionte é que ela não possui esteróis na membrana. Então, ela acaba sendo mais simples e mais frágil que a minha membrana plasmática de uma célula eucarionte. Eu não falei que vinha um desenho bom, pessoal? Aqui, olha só. Minha bactéria, e aqui eu tenho a minha membrana plasmática, circundando a minha bactéria, o citoplasma, a bicamada lipídica da membrana plasmática. Eu tenho o peptidoglicano, eu tenho membrana externa, aqui no caso eu estou falando de uma bactéria gram-negativa, ela está até rosinha aqui. E aqui é a minha estrutura, eu tenho proteínas de transmembranas, proteínas periféricas, proteínas integrais, bicamada fosfolipídica e etc. Como a membrana plasmática que a gente já conhece de uma célula eucarionte. Porém, ela é mais flexível, ela é um pouquinho mais discreta, delgada que a minha membrana de célula eucarionte. Funções da minha membrana plasmática. Primeiro, barreira de permeabilidade da célula que separa o citoplasma do meio ambiente, que a gente já conhece. Transporte de substâncias. O que entra na minha célula e o que sai, quem diz é a minha membrana plasmática. E também eu tenho um processo de obtenção de energia, como a respiração dos mesossomos. Professora, nós não temos mitocôndrias na minha célula bacteriana? Não, pessoal. Nós não possuímos mitocôndrias na minha célula bacteriana. Nós possuímos mesossomos. Então, a respiração celular vai ser feita nos mesossomos da minha bactéria. Professora, mas onde ficam os mesossomos? Os mesossomos, eles vão ficar na minha membrana plasmática. Então, professora, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. A minha célula animal, a minha célula eucarionte, ela produz energia na mitocôndria que fica dentro do citoplasma. Ok, a minha célula eucarionte acontece isso. Mas a minha célula procarionte, uma bactéria, ela produz energia numa estrutura que se chama mesossomo aderido na minha parede da membrana celular? Exatamente, esse é o ponto. Então, a minha bactéria não possui mitocôndria e faz a obtenção de energia de ATP nos mesossomos que fica na membrana celular. Pessoal, foco aqui. A gente não pode esquecer disso porque isso é importante. Beleza? Vamos prosseguir. E aqui, pessoal, tem como exemplo para vocês a pressão osmótica. Como que a gente consegue fazer essa ilustração com a minha bactéria? Eu tenho minha pressão osmótica, que é a pressão interna dentro da minha célula, para a pressão externa. Se eu tenho diferença nessa pressão osmótica de soluto para o meio interno,
Eu vou ter primeiro uma solução isotônica, que é onde eu tenho tudo equilibrado. A quantidade de soluto extracelular e também intracelular. Já numa solução hipotômica, eu tenho o quê? Pouco soluto no meu meio extracelular e eu faço com que tenha uma desregulação da pressão intracelular da minha bactéria. E a minha solução hipertônica, eu tenho solutos em excesso no meu meio extracelular, que também faz com que eu mude a pressão da minha bactéria. Então, a minha membrana plasmática ela também ajuda, a parede celular ajuda a controlar a pressão, a deixar a bactéria viva. Mas a membrana celular ela também faz esse controle de solutos também da pressão osmótica. Citoplasma da minha bactéria. Falta muito, professora, para acabar. Não, gente, já está acabando. Calma. Sei que vocês já devem estar cansados, mas vamos lá. Citoplasma. O que é um citoplasma? É a substância celular localizada no interior da membrana plasmática. Ou seja, é um líquido, é uma substância espessa, aquosa, semi-transparente e elástica que fica dentro da minha célula. Eu tenho a membrana, vamos desenhar aqui de novo, aqui no cantinho. Eu tenho a membrana, o que fica aqui, o líquido que fica aqui dentro é o meu citoplasma. Aí eu tenho também o nucleóide. O que é o nucleóide? Uma única molécula longa e contínua de DNA arranjada em forma circular denominada de cromossomo bacteriano. Então vamos desenhar aqui em cima. Vamos apagar esse desenho e fazer outro desenho, desenhar de preto. Eu tenho aqui a minha célula bacteriana. O citoplasma vai ficar em branco, viu, gente? E aqui eu tenho uma fita de DNA bacteriano, que eu vou chamar de nucleóide. É uma molécula única, longa e contínua de DNA. E eu tenho também plasmídeos. Lembra que quando nós falamos de PID, lá no começo a gente mencionou o plasmídio? Então, galera, o plasmídio são pequenas moléculas de DNA circulares e são elementos celulares extragenéticos. Ou seja, eu tenho o DNA, o cromossomo bacteriano aqui na minha bactéria, mas, vou fazer aqui de roxinho, eu tenho o quê? Estruturas circulares que contêm também DNA. Só que ele é extragenético, ou seja, uma coisa a mais. É o que também dá os fatores de mutação da minha bactéria e fatores de resistência a antibióticos, por exemplo, que é importante a gente tratar também. Lembrando que os meus plasmídeos, eles podem ser transferidos de uma bactéria para outra, como a gente já viu. Não esqueçam disso também. Outra estrutura intracelular que nós temos são os ribossomos. Professora, mas a gente tem na nossa célula também ribossomos. Sim, pessoal, nós temos. Os ribossomos, tanto nas células eucariontes, nas células animais que nós possuímos, quanto nas minhas células procariontes, eles têm a função básica de fazer o quê? Proteínas. E o citoplasma de uma célula procarionte contém dezenas de milhares de ribossomos que conferem ao citoplasma uma característica granular. E eles também ajudam na atuação de antibióticos. Eu tenho um antibiótico que pode atingir diretamente a produção de ribossomo, fazendo com que essa bactéria não produza proteínas, consequentemente eu também não tenho produção enzimática de aminoácidos, etc. E ela perde o quê? Fatores de resistência, ela vem a morrer. Os meus ribossomos podem ter atuação, os meus antibióticos podem ter atuação direta nos meus ribossomos. Professora, do que é constituído o ribossomo? Eu vou ter aqui uma unidade, uma subunidade 30S, que vai ficar aderida a uma subunidade 50S e vai formar uma subunidade 70S. Essa é a subunidade ribossomal que constitui um ribossomo procariontico. Função principal sempre síntese proteica, não vamos esquecer. Minha bactéria pode possuir também esporos bacterianos ou endosporos. O que são isso? São estruturas altamente diferenciadas e possuem pouca quantidade de água. Atuam como estrutura de sobrevivência em condições ambientais desfavoráveis. Então, os meus esporos bacterianos é uma estrutura da minha bactéria que faz com que ela sobreviva. Vamos dar um exemplo de um esporo bacteriano. Bom, pessoal, eu tenho aqui tétano, uma doença bacteriana. Conhecem?
Eu me cortei numa porta enferrujada, vou me vacinar contra o tétano. Tétano é uma doença causada por uma bactéria que a gente chama ela de Clostridium tétano. Essa bactéria. Ela é uma bactéria anaeróbia, ou seja, ela não precisa de oxigênio para produzir energia. Então, se não tiver oxigênio, ela vive tranquilamente. Quando tem uma estrutura de ferro que fica enferrujada, é um processo de oxidação. Em contato com o oxigênio, ela começa a perder estrutura. Então, eu tenho essa bactéria lá porque ela não precisa de oxigênio. Então, ela está presente ali. Se eu me furo com um prego enferrujado e esse prego atinge a circulação, e essa bactéria atinge a circulação, ela vai liberar os esporos dela. E aí esses esporos eles vão atingir diretamente meu sistema nervoso, que é onde eu tenho os sinais e sintomas do tétano. Então, o que a gente entende disso? Que uma bactéria que possui esporos bacterianos, isso permite a sobrevida dela no ambiente. Se o meu tétano ele é uma bactéria que ela é anaeróbia, ela não precisa de oxigênio para sobreviver, mas ela está em um ambiente hiperoxidado, ela não usa oxigênio. Então, ela começa a produzir os esporos ou os endoesporos, que vai garantir a sobrevivência dela quando chegar ao meio. E aí, quando chega um meio que não tem oxigênio, como ela penetra a minha pele sem oxigênio nenhum, corta a circulação sanguínea, não tem oxigênio, ela libera os endosporos e aí eu tenho agravamento da minha doença que atinge o sistema nervoso central e pode levar o paciente a óbito se não for tratado com antecedência. Depois, vocês com calma pesquisem sobre a atuação dos endosporos bacterianos, para vocês ficarem com menos dúvidas a respeito disso. E aqui, pessoal, eu tenho uma ilustração de como funciona. Eu tenho aqui a minha bactéria e eu tenho também o cromossomo bacteriano. Esse cromossomo bacteriano, além do material genético da minha bactéria, ele cria uma cápsula dentro dele. E essa cápsula faz com que vire uma membrana. Quando eu tenho a bactéria em condições desfavoráveis, essa membrana ela continua. Então, eu posso perder o material genético dela, que essa membrana continua. Depois que eu atinjo uma condição favorável, ocorre a esporulação e esse endosporo ele é liberado, gerando assim a sobrevida da minha bactéria. É um mecanismo de sobrevivência. Por isso que eu tenho bactérias que têm vários tipos de mutação, por causa desses mecanismos de sobrevivência que elas fazem. E aqui nessa micrografia aqui, eu tenho aqui o Bacillus subilis, que ele tem um endosporo dentro da sua estrutura, que causa o quê? A sobrevida em ambientes desfavoráveis, para a bactéria continuar vivendo. É a mesma história que a gente escuta de uma pessoa que fala bem assim: quando eu morrer eu vou me congelar para poder ser trazida no futuro com a tecnologia de volta à vida. Claro que isso não é possível. Mas se tratando de uma bactéria, o endosporo faz com que a bactéria, se morrer, ela continue viva no futuro quando houver condições favoráveis. Beleza? E nós também temos as inclusões, que são apêndices, acessórios que algumas bactérias podem desenvolver, que são grânulos de glicogênio, nós temos amido, lipídios, polifosfatos, óxido de ferro, que são os magnetossomos. São as minhas inclusões das minhas bactérias. O que a gente vê mais são grânulos de glicogênio, que a gente costuma observar mais, que fica tipo uns vacúolos de glicogênio no citoplasma. E aqui é uma ilustração dos magnetossomos, que são óxidos de ferro na minha bactéria. Lembrando que sempre que uma bactéria tem uma inclusão, isso pode dar algumas características específicas para elas, ou de patogenicidade, virulência ou resistência a antibióticos. E por fim, pessoal, essa aqui é a minha célula bacteriana, minha célula procarionte, para vocês observarem como que funciona a estrutura. Eu tenho o quê? A cápsula, que é a parte mais externa. Parede celular, que está aqui de marrom. Eu vou pintar aqui de verde para a gente conseguir enxergar. Membrana plasmática, que está aqui de amarelo. Citoplasma, que é essa região roxa, alaranjada. DNA bacteriano, que está todo esse
emaranhado aqui roxo. Essas bolinhas aqui, esses grânulos, são os meus ribossomos. E aí eu tenho essa estrutura circular aqui roxa, da mesma cor do meu DNA bacteriano, do meu cromossomo bacteriano. Vai ser o meu plasmídio. E aqui eu tenho também as minhas inclusões, que podem ser vacúolos de glicogênio, amido e etc. Extracelular, o meu flagelo, guiado aqui pelo gancho e pela peça intermediária da parede celular até a membrana plasmática. Eu tenho também aqui, gente, a minha pile, que vai servir como material de transferência de material genético da minha bactéria. E também as minhas fímbrias, que são como pelos que servem para a adesão. Essa ilustração aqui é como se fosse ampliada dessa micrografia aqui, tirada de uma microscopia eletrônica. Todas as estruturas. No livro de vocês, ela está bem específica para vocês conseguirem identificar aí na página 76. Eu espero que vocês tenham tirado bastante proveito da aula e que vocês consultem o livro. Lembrando que tem a parte 2 dessa aula que depois vocês vão assistir. Ok, pessoal? Bom descanso para vocês e vamos estudar, porque o assunto é maravilhoso. Tchauzinho. Lembrando para vocês não esquecerem de consultar a bibliografia, tanto em PDF como no acervo da biblioteca possui.